amigos, eu me chamo Kleber Santos, inicio a minha apresentação fazendo todas as minhas referências à coordenadora desse grande projeto, em particular da trilha de contabilidade tributária, nossa querida amiga Lieda Amaral. É um prazer fazer parte desse grande movimento chamado Pensar Contabilidade. Meus agradecimentos também aos nossos patrocinadores master que estão à frente desse projeto, como, por exemplo, a BSSP. Então, minhas reverências aos envolvidos e também aproveito a oportunidade para agradecer a presença dos demais colegas que aqui estarão proferindo as palestras. Vou compartilhar a apresentação, objeto do nosso bate-papo, onde foi desenvolvido com toda a questão pontual dos assuntos que julgo ser de grande relevância para você que está aqui me acompanhando. Deixe-me compartilhar então o material, vou ficar no canto superior à direita do seu monitor. Vou colocar na apresentação tela cheia para que você consiga ter total alcance dos assuntos aqui enfrentados com os devidos efeitos da apresentação, para que ela se torne efetivamente algo bem agradável durante esse período que vamos ficar juntos, trazendo esses assuntos tão pertinentes que eu tenho absoluta certeza que você está bem entusiasmado e curioso ou curiosa em saber. Então, a nossa agenda está pautada de como vencer na área tributária e quais seriam esses predicados necessários. E é importante trazer um paralelo que quando falarmos sobre a área tributária, nós estamos falando em várias formas de atuação. Seja você um professor acadêmico, onde você está lecionando aos seus alunos, ou seja você um conteudista, aquela figura que faz conteúdos pautados nas regras tributárias que apoiam outros colegas. Ou seja você profissional que atua frente a esta matéria, trazendo alternativas tributárias para os seus clientes ou para as empresas. Então, vamos em frente, compartilhando aqui o próximo passo. Pois bem, uma leve apresentação, como eu citei, eu sou o professor Kleber Santos, também atuo como um dos professores da BSSP, tenho essa oportunidade de atuar especificamente na área tributária, onde a minha carreira ela foi pautada inicialmente como a minha primeira graduação em administração, e todas as minhas especializações são voltadas à área do direito tributário, como podem aí observar. Tenho também a oportunidade de ser mentor do Sebrae, aqui em São Paulo, capital, assim também como sócio-diretor tributário da MF Contadores. Também sou sócio fundador da CAA, Treinamentos Tributários, e sócio fundador da NET Fiscal. Então, vamos em frente agora a nossa agenda, o que nós vamos tratar sobre esses aspectos iniciais. Por onde iniciar? Eu acho que é uma pergunta muito oportuna, que passa na cabeça de muitos. O desejo de tentar buscar alternativas, eu penso que o fato de você estar aqui hoje, avaliando o que está sendo proferido, está sendo discutido, você quer algo diferente. Porém, nós temos alguns desafios a serem enfrentados, como qualquer área, é saber por onde iniciar. Não tem um certo, não tem um errado. A ideia é compartilhar ações que, na minha carreira, deu certo e vem dando certo, seguindo essa trilha. Não por acaso que o nosso nome aqui também, traçado do Pensar Contabilidade, é pautado em trilhas. Trilha é tudo aquilo que você vai seguir. Evidente que você pode buscar alternativas diferenciadas, você pode entender quais seriam as formas que você julga ser mais pertinente. Mas, através desses insights,
que vão ser trazidos, você pode fazer a sua trilha ao passo de que sabe onde é o objetivo final, porém você pode, na medida do possível, fazer o seu próprio caminho. Mas aqui nós gostaríamos de pautar qual é a trilha que eventualmente pode ser atraente e que seja algo que seja possível chegar. Então, por onde iniciar? Ponto de partida é que você tem aí o desejo de estar se relacionando com profissionais de referência na área tributária. Então, quem são esses profissionais? Quem são as pessoas que você julga que são os seus mentores? Os mentores são muito importantes para que você consiga também seguir os caminhos. Não quer dizer que você vai fazer exatamente igual àquela pessoa que você admira, que você entende que tem predicados que gostaria de ter semelhante ou igual. Mas é importante você entender e ter como exemplos pessoas que tenham capacidade técnica que você, ao estar próximo ou ao observar os seus movimentos, você fica muito entusiasmado. Então, o fato de você estar visualizando quem são seus mentores já é um ponto inicial, porque assim você consegue entender ou dimensionar quais seriam os passos iniciais que você tem que seguir. Outro ponto seria quais são os profissionais que tratam de assuntos de carreira e desenvolvimento do setor tributário, porque nós estamos aqui falando para vários níveis de profissionais, seja você empresário, seja você um estudante de direito, um estudante de contabilidade ou uma pessoa que está buscando alternativas para desenvolvimento na sua carreira. E carreira, obviamente, nós podemos também colocar como empresário. Ele tem a sua própria carreira. Então, é importante você estar muito bem lapidado aonde inicia-se, quem são a pessoa que você quer eleger como seu mentor. Um segundo plano, como já citado, é justamente a questão voltada à parte do seu desenvolvimento da sua carreira. Porque é importante nós termos uma ideia no sentido de quais são os caminhos que você vai trilhar nesse ponto. Então, quais são as necessidades que você precisa ter para conseguir alcançar? E você tendo uma pessoa de desenvolvimento de carreira, é importante te dar essas metas. Por exemplo, se você é um profissional que gostaria de atuar com empresas multinacionais, empresas essas que atuam com o comércio exterior, e um dos primeiros predicados, a depender da posição estratégica que você está na empresa, é ter uma segunda língua. Então, por exemplo, você já automaticamente entende que isso é necessário. Se você está desenvolvendo a sua carreira por um caminho aonde você gostaria de, além de demonstrar os resultados por meio de um relatório, mas gostaria de começar a avançar sobre os aspectos de apresentação oral, aonde você vai exibir as suas ideias frente ao que você construiu ou a sua equipe, neste ponto você precisa desenvolver a sua parte da oratória. Então, por isso que vai ao encontro com os profissionais do setor que você assim admira, porque faz com que você consiga entender a forma, a postura, as orientações. Isso faz com que você consiga, neste momento, buscar o seu estilo, mas ainda assim respeitando conceitos e premissas e orientações de outros mestres, para que você saiba que você está na trilha certa, porém você tomou um atalho que se julga ser mais atraente para você. Mas é importante sabermos que existe uma direção. Outro ponto que assim fechamos é a questão dos profissionais que adotam a inovação no mercado atual tributário. Nós estamos acompanhando uma realidade que não é de agora, mas já vem sendo, digamos, bem discutida e falada, que são as ferramentas de tecnologia pautada nas revisões tributárias, o universo SPED, que vamos um pouco aqui à frente citar a importância
dessa declaração acessória, esse mecanismo, esse sistema, por assim dizer, você, profissional, precisa entender quais são as ferramentas que estão sendo discutidas aqui. Você tem uma solução para fazer pesquisas rápidas, ainda que pese que nós sabemos que existem diversos sites gratuitos que a gente pode acessar, como, por exemplo, os próprios portais. Você que consulta no STF, no STJ, a fim de buscar jurisprudências e acompanhamentos de processos, assim como também no CARF, nós temos outras opções de resposta ou soluções a consultas, para que assim a gente investigue sobre os aspectos voltados à jurisprudência ou até mesmo pacificação frente a um assunto. Isso gratuitamente. Isso já temos, isso é muito fácil, isso é muito bom. Mas se discute em mercados também várias ferramentas para você fazer revisões tributárias e assim ganhando mais alcance, mais tempo. Essa área vem sendo ou sofrendo metamorfoses sem precedentes. Perceba que hoje uma revisão tributária espera-se, a depender, evidentemente, do tamanho da empresa, mas que você tenha celeridade, onde você não pode, talvez, buscar 6, 7, 1 ano, que a passos antigos, isso era natural, porque tinha toda aquela burocracia de levantamento de documentação, e assim fazia com que você tinha maior dificuldade de apresentar os seus dados. Hoje, nós temos mais facilidades, porque todos os arquivos estão digitalizados ou são eletrônicos. Então, nós precisamos entender essa roupagem. Então, vamos recapitular para deixar isso bem, digamos, didático e que você tenha condições de seguir essa trilha. Então, por onde iniciar? Você precisa ter um mentor, seja qual for o mentor que você julga que é do seu estilo ou é um estilo que você gostaria de seguir e que você entende e admira. Você tem que ter uma admiração por aquela pessoa, onde você vai ter toda a questão e capacidade de acompanhar os passos daquela pessoa. Então, essa pessoa pode ser algo que esteja do seu lado, ou seja uma pessoa que você acompanha nas mídias sociais. Isso fica a seu gosto. Outro ponto é a questão dos profissionais de carreira, aqueles que conversam sobre carreira da área do setor tributário, para que eles possam te dimensionar o que estão sendo discutidos a depender do seu momento. Eu dei o exemplo a respeito de se você quer atuar numa multinacional e que a sua posição é estratégica e tenha que se relacionar com outras pessoas de um outro país e com isso necessariamente você precisa ter uma segunda língua. Isso faz parte. Então esse é o seu desejo? Então é uma necessidade. Vou dar outro exemplo para fechar essa segunda opção aqui trazida de carreira. Se você quer atuar especificamente com revisão fiscal de tributos, seja ele direto ou indireto, necessariamente eu preciso conhecer do universo SPED. Eu preciso conhecer os registros para que eu consiga entender não somente sobre os aspectos de busca de oportunidades de créditos ou também de passivos tributários. E o terceiro, que é o mais importante, é o compliance. É o compliance que se faz com que, uma vez que você observou aquele registro, você precisa ter capacidade técnica para também, além de buscar essas oportunidades, ter condições de citar que ali naquele momento existe um risco fiscal. Então, um ponto muito importante. Dicas pontuais. E, por fim, a questão da inovação de mercado. Como que os nossos colegas estão se comportando? Quais são as novidades de mercado? Dar mais um exemplo. Hoje, o que se discute também é que a forma mais aderente para tomar melhores decisões
é tudo aquilo que você consegue medir rapidamente. E qual é a ferramenta que está sendo bem utilizada na nossa área tributária? É o Power BI. Power BI é uma ferramenta gratuita, mas evidentemente que você precisa ter habilidades de navegar com essa ferramenta. E o objetivo do Power BI é medir resultados. Então, trazendo para o nosso cenário, eu quero investigar quais são as NCMs produtos que têm maiores entradas e maiores saídas. Porque a partir desse momento eu tomo uma decisão estratégica em avaliar especificamente os resultados, os efeitos, pontualmente sobre essa característica. Eu posso trazer também através do Power BI quais são os maiores fornecedores, quais são os maiores clientes dos últimos 5 anos. E com isso, focar uma avaliação. Se o seu objetivo é seguir um ponto aonde você vai destacar por relevância. Isso são aspectos também voltados às doutrinas da auditoria, por exemplo. Vamos seguir em frente aqui, meus amigos e amigas. É um ponto inicial, então nós discutimos as necessidades que nós precisamos ter de mentores, de pessoas mais próximas, direções, e onde nós podemos acompanhar todos esses aspectos são as redes sociais. Então, hoje, as redes sociais atuam da seguinte forma. Se nós olharmos aqui um ponto importante, caminhando especificamente como o LinkedIn é uma ferramenta que tem todo um alcance para que você consiga filtrar quem são as pessoas que você quer se conectar. Essas pessoas são pessoas chaves, pessoas essas que você consegue selecionar por cargo, por empresa, por ramo de atividade. Isso faz com que você se conecte com pessoas que têm o mesmo desejo que você. E assim você consegue também, numa rede tão rica como a LinkedIn, observar não só essas conexões, mas também muitos assuntos muito pertinentes que você pode aprender e também se manter presente. Ou seja, você pode escrever notícias, você pode escrever artigos, e nesse sentido, logo você se torna uma pessoa atraente para a mídia. Mídia essa social citada LinkedIn. Temos também a Instagram. O Instagram, a um olhar raso, curto, parece que seria só pautado nas questões de fotos, mas não é só isso. Tem recursos que são assim oferecidos aos participantes, aos usuários, que você pode gravar lives com uma duração média de 60 minutos, aonde pode ser entendido trazido até 4 participantes, isso é relativamente uma novidade. Nós tínhamos seu início apenas 2 pessoas, hoje é possível você ter até 4 participantes, e esse ambiente é um ambiente bem dinâmico, é um ambiente que você pode publicar banners sobre alguns assuntos relevantes, porque é neste momento, é nas mídias sociais que você se torna atraente, é quando você se demonstra conhecedor sobre aquele assunto, você vai se conectando com outras pessoas. E aqui a nomenclatura dada para o Instagram são seguidores. Diferente quando você vai para o LinkedIn, onde você tem que adicionar a pessoa, você tem essa prerrogativa, né? Quando você tem uma configuração, um perfil de usuário, não um perfil de uma empresa. Onde quando você tem um perfil de empresa, aí sim nós falamos de seguidores voltados ao LinkedIn. Mas para o Instagram é seguidores. Então isso quer dizer que as pessoas precisam ver valor em você para que ela comece a se seguir. Então, parte do princípio que ela deve segui-lo, então você precisa ser atraente. Ninguém segue uma outra pessoa, sendo que aquelas
informações postadas não têm o valor sob o ponto de vista daquela pessoa. Então, você pode fazer lives e colocar também conteúdos ricos para, assim, as pessoas entenderem quem é você, quem você atua. E aí nós temos também o WhatsApp. O WhatsApp também é um canal instantâneo para trocar informações, ideias, e começamos a observar um caminho bem interessante sobre os aspectos de grupos tributários. Por exemplo, existem diversos grupos que estão espalhados no WhatsApp e são compartilhadas informações diárias, são compartilhados áudios bem interessantes. É uma das formas para você se relacionar com outras pessoas, inclusive nas 3 mídias aqui citadas, de qualquer região. Então, se você está na região sudeste, não há nenhum empecilho você se conectar com pessoas do nordeste, do norte, centro-oeste e sul. E aí o alcance que você possui é sem precedentes. Você consegue ter parceiros, e até mesmo isso é muito importante, porque uma vez que você trabalha no universo tributário, você não pode simplesmente somente ater-se à sua região. Para você ter mais alcance de trabalhos, quanto mais estados você se relacionar, melhor. Mas nós vamos ver um pouco aqui à frente que o compromisso que existe dos profissionais em terem conhecimentos multidisciplinares é importante, mas é importante ainda mais ter foco. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você atua com tributos indiretos, nós temos 27 unidades federativas. Isso quer dizer que dominar toda a cadeia tributária frente às particularidades que se dão em cada estado se torna uma tarefa muito difícil. Mas nada impede você ter grandes conhecimentos, mas ser especialistas em alguns estados e ter parceiros que possam te apoiar. Então, uma vez que você tem grupos de WhatsApp, grupos de parceiros, você pode ali estreitar alguma parceria e atender aquele projeto. E assim faz com que você consiga ganhar escala para que em um segundo momento, quando você assim for avançando frente à sua carreira, você consiga trazer pessoas especialistas em cada área e fazer um time este que consiga atender todas as demandas frente a essas particularidades com toda a precisão possível. Mas de início, você precisa ganhar em volume, ganhar em celeridade. Então, um dos caminhos de ter grupos de WhatsApp, por exemplo, é você ter uma conexão muito interessante. Fora que o meio de comunicação instantânea por meio de áudios e por meio de vídeos também que podem ser postados, faz com que você consiga, evidentemente, ter uma dimensão bem positiva. Abaixo, nós temos o Telegram. É uma realidade que vem ganhando um caminho bem interessante. E o que eu julgo bem pertinente dessa ferramenta é que ela não tem limite de grupo. Então, eu posso ter um grupo no Instagram sem limites, diferente do que é no WhatsApp, onde o limite, salvo engano, gira em torno de 257 pessoas. Já no Instagram, no Telegram, ele não tem limites. Então, você tem os mesmos recursos que tem no WhatsApp, porém, você não tem ali, naquele momento, uma restrição e pessoas. Além disso, mesmo você entrando no grupo, uma vez que esse grupo já existe, você consegue ver os históricos e tudo que foi conversado. Então, isso é muito positivo, porque você, mesmo sendo um anfitrião que está ali naquele ambiente, você oferece também às pessoas toda uma condição de não se perder nenhum detalhe que foi discutido. Então, eu penso que esse ponto dessas ferramentas, ela vem ganhando grande espaço nas nossas mídias sociais e é uma realidade. Então, recomendo também este
tipos de ferramenta para trocar ideias e se manter atualizado. E, por fim, nós temos uma outra mídia que também já vem a larga data, que é o YouTube. O YouTube tem como característica colocar os seus vídeos, abrir um canal, caso você queira seguir um caminho de, assim, difundir conhecimento, compartilhar dados, se sente seguro em discutir assuntos densos ou assuntos que você entende ser de grande relevância e também se manter presente sobre os aspectos tributários, onde vídeos são bem esclarecedores frente a um determinado assunto, caso você seja mais visual, também atende muito bem. Então, essas são as mídias sociais que nós temos. Aqui outros pontos, meus caros amigos e amigas, para vocês aqui entenderem. Então, quais seriam os predicados necessários para quem quer atuar na área tributária? O ponto inicial nós chamamos de interface. Interface é quando você tem que ter conexões muito sólidas para conseguir trafegar com outras áreas da empresa de negócios. Então, quando você tem dentro de uma empresa, você está atuando dentro de uma empresa, ou seja, você atuando numa auditoria, uma revisão tributária, o fato de você estar entendendo como que a empresa funciona, as áreas de negócios da empresa. Porque antes de qualquer avaliação tributária, eu preciso entender sobre os aspectos do negócio do cliente. Porque nós sabemos que a nossa legislação ela é muito específica de fato. Mas uma vez que eu conheça os meandros dentro de uma sociedade, faz com que quando eu for verificar esses ditames destacados na nossa legislação, me faz com que eu veja com mais clareza. Eu começo a entender que aquela situação pontual da empresa pode se aplicar com determinado tipo de resultado. Nós podemos trazer aqui alguns exemplos de interface de conhecimento de negócio. Então, um exemplo, se você tem uma operação tributária aonde você fabrica, hipoteticamente, relógios, aqui nós temos um relógio, que esse relógio ele tem uma NCM, e a depender, pode ter uma NCM também de um relógio de pulso. Neste ponto, se você olhar friamente só para a NCM, sem saber o negócio do cliente, o negócio que ele está ali pautado a executar, faz com que quando nós temos uma operação de substituição tributária, para que assim seja ofertada esta responsabilidade de retenção e sequencialmente de recolhimento por parte do remitente, neste caso específico, ele sendo o primeiro da cadeia, uma empresa exemplificadamente falada industrial, ele pode, assim, neste ponto, ofertar esta tributação pautada na substituição tributária ou não, a depender de alguns critérios. Ponto inicial é saber se aquela NCM está dentro do contexto inicial do seu segmento. Então, para que é a descrição desse produto? É um produto, como citado, relógio de pulso ou um relógio que pode ser entendido no setor de autopeças? Hipoteticamente. Esse fato faz com que eu avance ou não sobre a prerrogativa se cabe à primeira fase de avaliação de uma cadeia tributária. Então, de novo, se eu não conheço os detalhes de uma empresa, logo ali me afasta totalmente. Então, conhecer as áreas de negócios e como que funciona faz com que você consiga entender se vai aplicar aquele conceito ou não. Garantir o cumprimento de compliance, seja interno, seja perante ao fisco. Também é muito importante ter essa dimensão. Na carreira tributária, nós precisamos também, além de trazer novidades, informações novas, é garantir que nós estamos, assim, atuando de forma adequada frente aos nossos deveres como sujeito passivo da operação. Então, nesse ponto, é importante que a gente consiga demonstrar aos responsáveis, aqueles que tomam a decisão, seja o empresário ou seja os
os sócios, os acionistas, que eles consigam entender quais são os riscos daquela empresa. Porque uma vez que você traz operações novas dentro da sua atividade, mas qual é o risco que isso pode existir? Então, tudo isso é importante nós dimensionarmos, porque senão, digamos que você acaba deixando o trabalho pela metade. Isso é um ponto bem importante. E eu chamo a atenção também do compliance interno, porque empresas de grande porte, que em regra acabam tendo, digamos, cartilhas, doutrinas internas de como seguir sobre vários aspectos. Por exemplo, quando você vai se relacionar com um novo fornecedor, existe uma bateria de informações que nós precisamos ter, que é o famoso pedido de compra. Nós precisamos saber se essa empresa ela existe, aonde ela está, se tem foto do ambiente, se ela tem capacidade de fato de entregar o que está dizendo, se ela tem algum passivo tributário. Aí você pode tirar uma certidão negativa em várias cadeias, estadual, federal e municipal, fazendo com que, quando você for receber o documento fiscal, você tenha condições de segurança de escriturá-lo, porque a idoneidade do documento faz com que você tenha a possibilidade de crédito, eventualmente, ou não. Então, perceba a importância desse ponto. E até mesmo você que está avaliando uma possibilidade de crédito, é fazer essas perguntas, mas esse documento que está sendo aqui discutido, ele tem validade? Ele tem idoneidade para que eu assim o oferte? Então, esse crédito que eu estou trazendo para a empresa, ele teve essas prerrogativas da avaliação inicial? Porque senão, por mais que ele parece bem atraente, mas de repente você pode trazer um prejuízo para a empresa. Então, isso também é um ponto a ser dimensionado. O monitoramento dessa nossa legislação maluca, que ela acaba sofrendo metamorfoses a uma larga escala. Então, de novo, aqui eu até chamo de atenção, fazendo um spoiler rápido aqui para vocês, aonde eu falo o seguinte, que por que é importante nós termos um foco? Se é aonde você quer atuar, se é nos tributos diretos ou nos tributos indiretos. Porque perceba que se você dedicar suas atenções em tudo, talvez fique um pouco mais delicado você conhecer, digamos, a fundo cada tributo. E essas mudanças que podem acontecer, podem ser mudanças bem importantes, que a depender, caso você não esteja tão focado especificamente em um determinado tributo, as coisas podem sair de controle. Então, quanto mais presente você está sobre as questões das mudanças do tributo ou tributos que você acompanha, é importante. E aqui, de novo, a referência da importância de ter ferramentas que você pode utilizar. Tem várias de mercado que você pode ter. Eu citei algumas que são de portais, mas nós temos outras ferramentas de mercado que você pode sim adquirir para se manter atualizado, se faz necessário. Te asseguro de que sem ferramentas para se manter presente de pesquisa de legislação, pesquisa de cruzamento de dados, pesquisas de boletins, se você não tiver uma ferramenta, essas de mercado que nós temos, fica um pouco mais difícil de citar. Não quero fazer nenhuma propaganda aqui de nenhuma. Se vocês percebem, eu estou segurando. Em aula eu falo muito, né, sobre algumas ferramentas, inclusive mostro na prática, mas hoje vou me ater aqui só que existe ferramentas. Mas você, um profissional muito experiente, sabe de quais eu estou falando aqui. Ferramentas de pesquisa, essas que nós estamos atuando há um bom tempo. E aí, por fim, nós temos os reflexos de impactos. Então, toda vez que tiver a necessidade de uma alteração de um negócio que vai ser ali ofertado, exemplo, a empresa, ela trabalhava pontualmente com vendas de relógios. Mas começamos a observar que houve a necessidade de um novo KINAI. E aí, chegando esse novo KINAI, ainda que pese que seja secundário, neste ponto começou a vir um outro negócio, hipoteticamente vendas de pneus. Opa, nós temos outro critério, nós temos um outro cenário, e esses reflexos vão impactar diretamente
porque precisaria ser feita uma avaliação. E é nesse ponto, nessas mudanças de tipos de negócio, que faz com que um trabalho ou um negócio que está indo muito bem, por mais que olhar mais pautado em negócio é algo do momento que vai lucrar muito, mas só lucra muito quando você não tem um passivo tributário muito presente. Então, se você consegue dimensionar que ou controlar isso muito bem, faz com que você tenha sucesso. E assim você orientar também os seus clientes, que não é simplesmente uma NCM, não é simplesmente uma descrição de uma operação que é só um papel. Existe toda uma cadeia tributária que precisa ser avaliada. E quando nós dimensionamos isso e garantimos que essas partes sejam muito bem lapidadas, o sucesso pode ter um pouco mais próximo da realidade do que ali o empresário está buscando. E esses dois pontos que eu deixo por último aqui, que são os cruzamentos. Nós precisamos ter conhecimento nos cruzamentos de dados, porque às vezes, como disse, você traz uma oportunidade de crédito, porém, este crédito está vinculado com uma outra operação. Então, você julgou que isso era algo muito interessante, porém, nós temos um grande problema em uma declaração que pode afetar. Quer um exemplo clássico? Por exemplo, você de repente buscou na sua ECF, declaração pautada no balanço contábil da empresa, e com isso faz com que naquele momento você percebeu que tinha receitas. E essas receitas, por exemplo, estão tituladas como outras receitas. E aí você colocou como ponto receitas. E percebeu que ela não, por algum motivo, sofreu os efeitos da tributação ou não foi considerada como devia na sua ECF. Mas você tem que voltar na FD Contribuições e checar se essa receita foi ofertada, assumindo uma operação, obviamente, do regime não cumulativo, onde são todas as receitas para PIS e COFINS. E nesse momento, a discussão é, eu preciso olhar tanto na ECF, como também pautado na FD Contribuições, declaração oriunda para processamento de cálculo de PIS e COFINS. Então, são dois pontos que merecem a atenção dos colegas. Um exemplo. Mitigação de riscos e prevenção de atuação de eventuais riscos fiscais. Porque, neste ponto, meus caros amigos, nós temos um detalhamento bem expressivo. Que quando você tem ali naquele critério dado momento, faz com que você tenha dificuldades em identificar alguns riscos. Mas a importância de você ter isso no seu radar e trazer isso também de forma muito cristalina e transparente, porque sem essas informações, a empresa não sabe se ela vai ser surpreendida. Então, mitigar as questões que podem ali acontecer algo penoso também é importante. Eu sei que você não quer ser a pessoa que leva as informações ruins. É difícil, mas eu sempre falo, é melhor avisar antes do que não avisar. Então, deixe essas informações muito bem lapidadas, bem dimensionadas, para que assim as pessoas saibam. Inclusive, tem empresas que até contratam só para revisão de compliance. Por mais que ela não queira executar o que for ali destacado, sugerido, mas ela quer deixar isso na sua dimensão, para que, se assim ela tiver que pagar ou sofrer um auto de infração, ela tenha condições de fazer um caixa adicional para suprir aquilo, ou deixar isso como um passivo tributário, que também popularmente nós chamamos de passivo administrado. E vamos para mais um ponto, meus caros e minhas caras. Dicas iniciais para estudar. Então, o que nós temos aqui como ponto inicial, sugestivo para você, é que toda vez que você estiver enfrentando uma legislação, muito embora os textos legais venham tendo uma linguagem mais próxima, mas tenha em mãos um dicionário para que você tenha
possibilidade de entender tudo aquilo que está sendo discutido. Grife ou aumente a letra em trechos mais importantes, para que você foque a sua leitura especificamente naqueles pontos que você entende que é importante. Isso é muito interessante. É uma técnica que eu uso bastante e vem tendo bons resultados, desde que assim iniciei na minha área. Outro ponto é reproduza o texto lido com as suas próprias palavras. Aí, nesse momento, é quando você leu, entendeu, e começa a compartilhar. E não tem coisa melhor, e eu faço uma conexão direta, é o seguinte, você discutiu um texto, entendeu? Se você se sentir confortável, você pode submeter à mídia social. Escreva no seu LinkedIn, compartilhe a sua ideia. Naquele momento, você tem diversas outras pessoas que podem também atestar o seu entendimento, discutir o que você está colocando. Os grupos de WhatsApp também são importantes. Você pode escrever, pode colocar um áudio, pode discutir com o seu colega do lado. Quanto mais se discute, mais você está próximo da verdade. Esse é um ponto também bem interessante. E aqui, por fim, nós temos aqui outro ponto, que é, além de você reproduzir o que está escrito, eu já até antecipei, é explicar com as suas palavras para uma outra pessoa. Aí seria uma questão mais pessoal. Hoje, em momentos de pandemia, se torna um pouco mais difícil estar presencialmente com algum colega, mas temos as ferramentas que podemos fazer videoconferências e assim estabelecendo as boas práticas de como e aonde você quer chegar. Outros pontos que se faz necessário, meus caros amigos, tenha ciência do que está buscando. Pesquisar é uma arte. É uma arte. Então, saiba aonde você tem que buscar. Ponto inicial que eu chamo a atenção é palavras-chave. Se você buscar um texto inteiro, dificilmente você vai encontrar. Mas numa legislação, se você busca as palavras-chave que você está buscando, por exemplo, dentro de um texto específico, você está buscando o conceito de insumo. Então, a palavra-chave seria insumo. E aí, conforme você vai verificando que insumo ele acaba tendo muitas oportunidades ali no texto, você pode escrever conceito de insumo. E assim você vai calibrando até encontrar mais próximo do seu tipo de pesquisa. Aqui outro ponto que eu também chamo a atenção é que quando você está pesquisando, pode ser até mesmo utilizando a ferramenta de busca, que é o Google, ali você pode buscar, a princípio, artigos, materiais de sites que estão esclarecendo um determinado tipo de decisão, que a decisão judicial é mais densa, ela traz mais elementos, não é? Mas, quando você traz isso em uma revista, isso dentro de um artigo, tem sites que podem traduzir um pouco melhor, que quando você for para aquela leitura mais densa, você já entendeu o conceito da decisão, isso ajuda muito. E aqui eu chamo a atenção, chamada guarda-roupa, faça o seu guarda-roupa. Toda vez que você responde uma pergunta, toda vez que você pesquisa algo, você pode guardar isso. Porque se caso você precisar novamente, você tenha isso guardado. Então, faça o seu guarda-roupa. Exemplo, consultas voltadas a PIS e COFINS, a prática de insumo. Guarde todas as consultas que você fez. Porque eu sei que quando você for consultar de novo, você já sabe onde está. É assim como um guarda-roupa, não é? Você tem a parte onde você guarda seus sapatos, onde você guarda seus ternos, as garotas onde guardam os vestidos. Então, quando você tem essa dimensão e sabe onde está o que você precisa, a velocidade da sua pesquisa do que você precisa é mais rápida. E, por fim, aqui, tenha paciência e foco. Paciência é, como disse, a pesquisa. A pesquisa, ela é muito importante. Eu diria que, na área tributária, ela é uma das pré-requisitos e predicados, por assim dizer, mais necessários. Pesquisa. Porque, muitas vezes, nossos colegas estão muito pautados em nos ajudar. Mas, às vezes, a informação que foi passada, ela não tem a profundidade que você precisava e, naquele momento, você seguiu aquele conselho, mas sem ter uma fundamentação legal que ateste aquelas características. Logo, você se viu frente a uma encruzilhada, aonde o que fazer? Na questão da exibição dos seus motivos, você vai falar que foi seu colega que te passou a informação?
vai ter peso essa sua questão em particular? Acho que não. Então, nesse momento, tenha paciência e foca na sua pesquisa, que eu tenho certeza que você vai encontrar o que você precisa. Esse é um ponto bem interessante. Muito bem. Aqui são 5 pontos bem interessantes. A primeira passo é o seguinte. Olha isso. Primeira análise, que nós já falamos, é a análise da idoneidade da documentação. Cheque e garanta que, efetivamente, os documentos que você está ali assistindo são documentos verídicos, que, de fato, isso representam a realidade da empresa. Outro ponto, tributos. Nós já discutimos isso até aqui. Você gostaria de seguir em frente os tributos diretos ou indiretos? Já citei que trabalhar com os 2 tributos é um desafio muito grande, mas fique à vontade. Se você gostaria de ter conhecimentos multidisciplinares, funciona. Porém, o que eu trago para você é que o desafio é maior. Então, avalie com carinho nesse sentido. Ponto 3. Uma vez que você, então, entendeu qual tributo você gostaria, é importante você saber a formação desses cálculos. Por mais que, de fato, você tenha uma boa leitura e interpretação de dados, mas e como calcula isso na prática? Como que, de fato, isso está sendo processado? Eu preciso entender se estão sendo praticadas, e aqui pode ter um passivo tributário como uma oportunidade tributária. Aqui na familiaridade, nós precisamos ter como o universo SPED necessário. Eu preciso conhecer, pelo menos, a estrutura de um SPED para saber quais são a depender de qual SPED você vai tratar, se é o SPED fiscal, de contribuições, ECF, mas quais são as fichas que eu tenho que observar, fichas, barra, registro, como queiram. Mas como eu tenho que olhar, qual é o meu olhar para isso? Eu preciso avaliar isso com uma precisão maior. Ao contrário, basicamente eu vou navegar com os papéis e, como foi citado anteriormente, navegar com os papéis não se torna um projeto tão rentável e tão selene. Se você for trabalhar com uma empresa de fora do seu estado, vou até mais além, até menos. Se você vai atuar fora do seu município, já se torna um pouco inviável, porque você teria que se deslocar, você teria que pegar os documentos da empresa. Então, necessariamente, você precisa trabalhar com os arquivos que nós temos, arquivos digitais. E, por fim, ali você entender especificamente aonde você quer atuar. Como que você gostaria de se apresentar? Porque tudo que a gente fez até aqui, nós temos 2 caminhos. Ou você vai apresentar isso verbalmente, ou vai ser, até vou atualizar, não é oral e verbal, ficou redundante. Seria, na verdade, escrita ou oral, um dos 2. Então, recapitulando, tendo o material ou atualizá-lo para deixar você com o material dentro dos fatos. No 5º ponto, ou você se apresenta de forma via escrita, relatório, ou você apresenta de forma oral, ou verbal, como queira. Neste ponto, você precisa entender aonde que você quer atuar. Nos 2, você tem habilidades para fazer as 2 pontas, perfeito. Mas não se frustre caso você tenha uma habilidade mais pautada na parte da apresentação verbal. É bom você ter parceiros que também têm uma boa escrita, uma boa apresentação. Então, as pessoas podem se complementar. Saber onde você atua melhor faz com que você consiga ser um tributarista de elite. Saber aonde você quer atuar faz com que você consiga atingir os seus objetivos. Então, o recado final que eu deixo para vocês aqui, já concluindo a minha apresentação, é que o que fica no final do dia é o que eu fiz hoje para ser melhor amanhã. Com quem eu me relacionei, com quem eu conversei, quais foram as minhas conexões, o que eu aprendi de novo. E todo dia que você, assim, fez um pouco, você está mais próximo do seu sonho. Por mais que, talvez, quando você olha, está muito distante. Mas se toda vez você não se movimentar nem um pouco, vai permanecer a mesma distância. Mas a cada momento que você
vai avançando passos, um dia você chega lá. E eu tenho certeza que com essas dicas, essas orientações, alguma coisa pode trazer um insight para você que está assistindo aqui. E esse foi o objeto do nosso bate-papo. É discutir, dar para você toda essa dimensão e fecho a minha fala sempre nas minhas apresentações que feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então foi um prazer estar com vocês durante essa pequena jornada. Espero revê-los em algum outro momento, seja por meio desse tipo de apresentação que é de vídeo ou também presencial. Um forte abraço para vocês.